Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós estamos recebendo a doutora Marina de Alcântara. A doutora Marina, ela é conselheira na 48ª subseção da OAB. Ela também é presidente da Comissão do Direito Médico OAB de Divinópolis e nós vamos falar sobre direito dos consumidores de planos de saúde e de pacientes oncológicos. Não é isso, doutora Marina? Isso mesmo, Patrícia. Quando a Luciana me convidou para participar do programa, eu achei super necessário, porque embora o número de pacientes acometidos com câncer tenha crescido, né, infelizmente, é pouco divulgado sobre os seus direitos, que são inúmeros, né, a gente vai desde seguro de vida, plano de saúde, reconstrução mamária, então é importante a gente levar essa informação e parabéns para vocês por essa iniciativa. Muito obrigada. E vamos começar falando então um pouquinho sobre isso. Doutora Marina, eu vou te fazer a primeira pergunta. Nós vamos falar sobre os planos de saúde. Os planos de saúde, eles podem limitar o tempo de internação do paciente com câncer? De forma alguma, não pode ocorrer essa limitação, embora na prática a gente tenha percebido que isso acontece, independente se é hospitalar, ambulatorial, se é CTI, se é enfermaria, essa limitação ela não pode acontecer. Não pode acontecer. E os planos, eles podem, de novo, pode limitar o número de consultas ou exames dos pacientes? Não. E isso, Patrícia, ano passado estava mais em alta, tanto as consultas quanto as sessões de fisioterapia, a gente teve vários clientes entrando em contato. Agora, depois que a Justiça, a jurisprudência já pacificou o entendimento que não pode ocorrer essa limitação, está mais tranquilo, mas é bom os pacientes ficarem atentos em relação a isso. Isso é uma informação extremamente importante. Às vezes as pessoas deixam de ter ali o seu atendimento justamente por falta de informação. Exato. Imagina que tem que sair. Isso, e tem alguns planos que, por ser coparticipação, ou tentam negociar, mesmo não sendo um plano de coparticipação, falam, não, vamos ali pagar 50%, às vezes o paciente nem tem, o plano dele nem é sobre coparticipação, acaba pagando por falta de informação. De saber, né? Isso. E o número de sessões, você acabou de falar de psicoterapia, porque tem alguma coisa assim, eu faço uma pelo plano, a outra você me paga. Existe muito isso, né? De terapia, psicoterapia, terapia ocupacional, consultas com nutricionistas, fonoaudiólogos, eles podem ser limitados? Neste caso, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela estabelece alguns limites de consultas. Porém, se o médico entender que aquele paciente ele vai precisar demandar de um número maior de consultas, ele vai fazer um relatório e isso pode ser, inclusive, discutido judicialmente. Esse relatório o médico faz, a gente encaminha para o plano de saúde ou a gente tem que entrar judicialmente com esse relatório? É sempre importante tentar resolver tudo de forma extrajudicial, né? Porque às vezes pode ser até mais rápido. Mas se for um caso muito urgente, o paciente precisar daquele atendimento mais rápido, aí eu aconselho ir no judiciário. Isso. E é permitida a cobrança de cheque calção por parte da rede prestadora? Não, de forma alguma. Nem cheque, nem nota promissória, nem depósito. E assim, parece até uma coisa absurda, né? Perguntar esse tipo de... Mas acontece, Patrícia. Eu estou perguntando porque hoje nós estamos falando assim, especificamente de pacientes oncológicos. Sim. Se nós olharmos, por exemplo, uma gestação, uma gestante, e aí o plano de saúde não cobre, por exemplo, o parto, aí eles exigem cheque calção na portaria do hospital. Sim. Isso é proibido? Sim, proibido. Não pode acontecer. Eu não sabia disso. Não sabia. Da gestante não sabia. Porque cobre uma parte, mas não cobre ali todo o parto, aí eles têm que dar um cheque calção. Não, cheque calção não pode. Não pode haver. Não pode acontecer. E um paciente, doutora Marina, ele pode ser excluído do plano de saúde por causa da idade, ou por gerar muitos custos, ou está usando muito plano de saúde, acontece demais. Sim, não, ele não pode ser excluído por esses motivos, a não ser que tenha alguma fraude, algo nesse sentido. Tirando isso, ele tem que ser amparado e o plano de saúde nós pagamos
com o intuito de não utilizar, Claro. né? Mas naquele momento que a gente mais precisa do plano é onde nós gostaríamos de ser amparados, né? Então, isso não pode acontecer de forma alguma. As operadoras, quando tem aquele reajuste, elas olham muito a utilização do plano de saúde. Se houve muita, por exemplo, principalmente empresarial, vou falar da área que eu foco. Aí você vê lá que às vezes uma família ou a mãe de alguém utilizou bastante, ela vai aumentar o plano de saúde de todo mundo. Isso acontece muito? Acontece, mas até o reajuste a gente precisa ficar atentos, porque ele tem regras específicas, né? Não pode ser só esse parâmetro, ele é previsto, mas tem que ser dentro da legalidade. Não é somente não. porque utilizou muito. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cirurgia de reconstrução mamária que você citou no começo. Eu acho que essa deve ser uma das maiores dúvidas e frequentes lá no seu escritório, né, doutora Maria? E as mulheres que enfrentam o câncer de mama, elas têm esse direito de ter essa prótese mamária, essa reconstrução? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós como que isso funciona. Sim, é uma cirurgia plástica reparadora que todas as pacientes com câncer elas têm direito, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde. Então, inclusive, muitas na própria cirurgia, em um único ato, é realizado, né, tanto a retirada quanto a cirurgia reparadora. É claro que isso vai a critério do médico, nem todos os casos isso é possível, é o médico que vai fazer essa avaliação, mas isso é muito frequente e é um direito que embora tenha justificativa de ser algo estético, não é. Não, é a dignidade da pessoa humana. Então isso é muito importante, pode recorrer ao plano de saúde, se por acaso tiver alguma negativa, vai recorrer judicialmente, porque a jurisprudência tem entendido, tem vários casos nesse sentido, de que é um direito assegurado por lei. Nossa, demais. Uma série de coisas. E você falou que o SUS, que a pessoa que é paciente, que também está fazendo mastectomia pelo SUS, ela tem direito à reconstrução mamária. Tem direito. E aí, se ela não conseguir, ela pode judicializar uma ação também? Pode. E, inclusive, mesmo se ela não tiver em tratamento e tiver um encaminhamento do médico, ela vai pegar aquele encaminhamento, né, ir na secretaria especializada e solicitar que a cirurgia ela seja realizada. Eu sempre prezo por resolver essas situações de forma extrajudicial. Não só por questão de demora, mas a paciente naquele momento está tão fragilizada, isso demanda uma energia tão grande. Então é importante tentar resolver isso de forma extrajudicial. No último caso, aí sim, vai judicializar. Ela está fragilizada e vai ter que lutar contra mais isso, né? Exatamente. Já teve sua mama retirada, agora vai lutar para ter sua mama restaurada. Exatamente. É muito desgastante. Demais, Patrícia. Inclusive, os medicamentos também, né, que tem muito, é a lista do SUS, que via de regra, eles que já estão incorporados têm direito, mas tem aqueles medicamentos que não estão incorporados e que a paciente ela faz jus, né, dependendo se o médico entender que é necessário, ela pode pleitear e discutir isso judicialmente e muitas vezes consegue resolver isso sem precisar de um processo. A própria secretaria ela fornece um modelo, um requerimento que o paciente vai preencher e isso vai ser analisado. Muito bom saber disso. E o que as mulheres... nós falamos aqui sobre isso, mas logo já vem a pergunta. O que as mulheres precisam fazer para se assegurarem desse direito? Você explicou, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? O relatório médico ele é fundamental. O parecer do médico em cada paciente, ele especificar, né, a necessidade, o diagnóstico, isso é essencial. Sem o relatório não está feito. Não. Aí, com esse relatório, ela vai na secretaria. Isso. Na secretaria, ela vai pegar um requerimento para ela preencher. Requerer um modelo. Negativo. Exato, né? Se for plano de saúde, ela pode ir no plano de saúde. Se por acaso tiver uma negativa, aí sim ela vai judicializar. Isso. Mas muitos planos reconhecem também e fazem a cirurgia. E se for pelo SUS, também na secretaria? Sim.
preenche lá o requerimento, também deve haver uma... Aí eles vão fazer um encaminhamento, né? Faz um encaminhamento. Isso. Tá. E doutora, para nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, além de enfrentar doenças tão graves, elas enfrentam também casos da morosidade, como você falou, da demora, né? Ou até mesmo do descaso das operadoras de plano de saúde. A mensagem que eu posso deixar, Patrícia, é para que esses pacientes não desistam. Né? Acreditem na justiça. Sim. Ainda que seja de forma extrajudicial, a lei ela traz parâmetros para assegurar esses direitos aos pacientes. E a vida é o nosso bem maior. Então, diante de uma negativa, recorra, procura auxílio, né? Inclusive a SOS do Câncer tem um papel fundamental, principalmente com as assistentes sociais que fazem essa intermediação de comunicação, que é extremamente importante, inclusive ser assistente social, né? A Luciana me contou, eu fiquei muito feliz em saber disso. E a mensagem é essa, não desistir jamais. Jamais. É direito. Exatamente. Então você tem que correr atrás dele. Isso. Né? Ou na frente. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Marina. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Marina deixamos o nosso abraço, o nosso beijo para você e até no próximo programa, semana que vem. Tchau e até lá.